Boa noite, minha gente tântrica, no ar mais um episódio do Prazer Tantra. E hoje temos um episódio um pouquinho diferente, porque nós falamos bastante sobre Neotantra aqui, mas hoje vamos falar do Tantra raiz, do Tantra original, do Tantra clássico. Talvez pela primeira vez, tivemos algumas pessoas que passaram aqui, que aprofundaram, mas eu acho que essa é a pessoa ideal para falar sobre esse tema, que tem de fato bastante conhecimento. Mas antes de eu apresentá-lo a vocês, apresentar o meu convidado, eu vou te convidar para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, seguir a gente nas redes sociais também. E o meu convidado de hoje, eu vou ter que fazer um resumo, tá, do currículo dele, mas é basicamente isso aqui, ó. Ele é graduado em filosofia pela USP, possui formação em capacitação em Hatha Yoga pelo IEP, em ética pela Associação Palas Athena do Brasil e em filosofia, cultura e pensamento na Índia Antiga e literatura sânscrita pela USP. Pós-graduado em gestão emocional nas organizações e também mestrando em neurociências pelo Instituto de Educação e Pesquisa Albert Einstein. Eu estou falando de Guilherme Romano. Olá, pessoal. Namaskaram. Tudo bem? Bem-vindo, muito querido. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceito. Nossa, eu estava ali no pé da Patrícia, né, Patrícia? E aí, quando é que vai dar certo? Não, ele vai viajar. Inclusive, acabou de chegar da Índia. Pois é, né? também. Você já vem aí há quantos anos fazendo esses estudos, meu querido? Olha, eu pratico meditação e entrei nesse universo do yoga meditativo e fui tornando isso meu caminho, meu modo de viver há quase 16 anos. E aí, quando eu tinha 17 para 18, eu fui para a Índia a primeira vez, isso em 2011. E desde então, aí eu mudei minhas perspectivas de carreira e de vida. Eu estava querendo fazer direito na universidade. Quando eu voltei da Índia, eu já fui para filosofia. E passei a fazer desse modo de pensar e de praticar e de enxergar a vida o meu modo de vida, né? Então, acho que não tem um dia na minha vida em que a palavra Índia não passa pela minha boca várias vezes. Então, entre esses processos, aí fui para lá, fui estudar com os monges e fui me especializar na Universidade Ramakrishna Vivekananda, em Kolkata. Fui estudar com os mestres em Varanasi. Então, faz uns 15 anos que eu venho fazendo isso com bastante interesse e fazendo práticas, né? Sim. Então, fazendo os meus retiros e as minhas práticas cada vez mais intensas. Que são práticas que nada tem a ver com o que a gente faz aqui no Brasil, eu acredito. Não. Ou, né, se tiver, muito pouco. E isso é importante esclarecer, gente. O nome do podcast é Prazer Tantra, a gente sempre fala de Tantra. Mas porque, não sei, foi, né, convencionou-se assim. A gente fala de Tantra porque se eu falo de Tantra, o pessoal já não sabe o que é. Se eu falar Neotantra, também não vão saber o que é. Há quem diga, quem estude mesmo, eu já vi muita gente criticando e falando que esse negócio de Neotantra nem era para existir, que é uma invenção meramente comercial. E eu concordo nessa parte, mas como venho de um processo terapêutico com esse nome, podemos mudar o nome, se for o caso, mas tem seus benefícios e tudo mais. Só que o que eu quero dizer com isso? O que a gente fala muito aqui é sobre Neotantra, e mesmo assim o Neotantra a gente trabalha muito mais a psicologia corporal, a bioenergética, questões da sexualidade do que o Tantra propriamente dito. Então, afinal de contas, eu acho que ninguém melhor do que você para falar o que é o Tantra, de fato? Eu acho que antes de qualquer coisa, eu queria fazer até um adendo. Porque Sim? embora o que eu pratique, né? Eu tenho duas linhagens que eu pratico com bastante afinco. O Tantra, de uma tradição chamada Sarvamnaya, e a Kriya Yoga, que é uma forma de tântrica de mão direita, que a gente chama, que é aquela meditação ensinada pelo Yogananda e difundida no Ocidente. Embora eu faça parte desse universo de estudo até na academia, eu não deixo de enxergar o valor dessas neoterapias fundadas nessa ideia da aceitação do corpo, da percepção do si mesmo com mais carinho, do acolhimento, do prazer. A questão é uma questão de nomenclatura mesmo. E esse problema começou... Eu antes falava que isso era culpa do Osho. E realmente quem difundiu muito isso foi o Osho. Não porque ele não soubesse do Tantra clássico, mas ele não era iniciado em nenhuma tradição. Ele se autoproclamou guru e seguiu assim. Ele era brilhante intelectualmente, isso não dá para negar, e ele dialogava muito com psicólogos, terapeutas e psiquiatras que eram discípulos dele, e ele foi juntando as práticas que ele conhecia junto de tudo que ele podia de psicologia, terapia,
E, para todos os efeitos, funcionou para um monte de gente. Eu nunca vi ninguém iluminado das práticas do Osho. Sim. Mas, olha, se uma prática, com o nome que for, ajuda a gente a aliviar o peso dessa vida que é tão complexa, tão agitada, tão confusa, poxa vida, pode chamar de qualquer coisa, pode chamar de bananinha frita. A gente pode considerar isso uma prática sagrada. Agora, por que é que o Tantra foi confundido com o Neo-Tantra ou na Índia com magia negra? É porque as práticas mesmo sempre foram secretas. E eu tenho pensado muito sobre isso esses dias. Antes de eu explicar realmente o que é o Tantra e essas tradições, porque o Vedanta também tem esse aspecto, o budismo também tem esse aspecto de deixar o ensinamento mais profundo secreto. E a gente vai entender por que isso. Mas quem começou essa confusão, na verdade, foi um americano, não vou me lembrar agora o nome dele, no século XIX ainda. Então ele trouxe para o Ocidente, ele se autoproclamava yoga, então ele sentava em posição de lótus, sem camisa, imagina, século XIX, isso era uma grande novidade. Sim. E ele falava muito sobre liberdade sexual, na mesma época e na mesma toada do Aleister Crowley falando de magia e tal. E isso foi gerando essa confusão sobre o tantrismo. Pra você ter uma ideia, era tão raso o conhecimento das pessoas sobre meditação, yoga e tudo mais. Tem um vídeo muito clássico do Yogananda em 1920 e pouco, falando assim, olha, yoga não é magia, não é engolimento de espadas, não é cristalomancia, não é adivinhação, é a arte de olhar para dentro, é a arte da supervida. Então era esse o nível de esclarecimento que você tinha que dar para as coisas. O que é Tantra de fato? Eu gosto muito da definição de um dos acadêmicos praticantes mais conhecidos que tem, que é o Christopher Wallace. Ele diz o seguinte, que se a gente for traduzir de uma forma livre, a palavra yantra é instrumento para controlar. A palavra mantra, que vem de manas, né, de mente, é instrumento para a mente, para domesticar a mente, para adequar o discurso. E tantra vem de tan, que é expandir. Então é um instrumento para a expansão da consciência. O Tantra como movimento espiritual e filosófico, porque isso é uma coisa que sempre aconteceu na Índia em simultaneidade, filosofia, mística e religião sempre dialogaram, mesmo que não se misturassem exatamente, elas sempre dialogaram. E, não raro, a mística tomava coisas da religião e da filosofia, a filosofia tomava coisas da mística e da religião, a religião tomava coisas da... e assim por diante. Eles se emprestavam matérias para produzir conhecimento. E o Tantra foi um movimento que começou há mais ou menos 1.500, 1.600 anos atrás, é antigo assim, não tão antigo quanto todo aquele arcabouço de práticas do yoga clássico, do budismo, dos Vedas. Então, o Tantra é um movimento tardio que eu considero a coisa mais sofisticada e interessante em termos de caminho para a autorrealização, caminhos para a iluminação, que o ser humano produziu. Você diz o Tantra escrito, a tradição escrita. Eu digo, o Tantra praticado com o nome de Tantra, com as escolas, sim, e com esse formato do Tantra clássico que a gente estuda. Né? Que ele vai começar ali com mestres cuja biografia a gente não sabe quase nada, como Vamadeva Vasudeva, como Vasugupta, como... como os anteriores, Akshamaraj, a Abhinavagupta, esses mestres todos, que são de muito tempo atrás, são de um tempo remoto, e que apontavam para algo que a gente sempre viu começar a tomar forma na Índia, que é a ideia de não dualidade, né? Então é a ideia de que eu, a natureza, o outro, Deus, nós participamos de uma mesma essência. E claro, existem tantras duais, não duais, mas a ideia do tantra, e por que ele é tão inovador, é usar de qualquer meio hábil, ou que a gente chama de upaya, para que a gente vença a ignorância, vença o sofrimento e chegue na essência de quem sou eu. E nesse sentido, o Tantra é, antes de qualquer coisa, uma das definições, um dos nomes para as escolas tântricas é mantra marga. Marga é caminho e mantra, né? Então é o caminho dos mantras, é o uso dos mantras, dessas fórmulas mágicas, dessas fórmulas psíquicas, para refinar a nossa percepção da realidade. Então, o Tantra clássico, ele tem tanto muito uso da lógica, da filosofia, como filosofia da linguagem. Então, eles vão analisar mesmo os fonemas e as frases e os sons como possibilitadores da iluminação. Porque, por exemplo, por que a gente fala tanto de Bidya Mantra, né, do som semente? Porque a ideia de falar Gi não diz nada, mas se eu junto com outro Bidya chamado Lye,
com outro bidya chamado R, com outro bidya chamado Me, então você junta Guilherme, esses montes de sementes de som dão um significado para uma pessoa e isso vem na sua cabeça. Ah, o Guilherme é esse cara que está na minha frente. Então, analisar o discurso, analisar como é que a gente forma a consciência, como é que consciência e linguagem andam em simultaneidade. E também filosofia da estética, né? A ideia de contemplar a vida como essa grande dança cósmica, como essa beleza em movimento. Então, o Tantra tem de tudo isso. E existe uma parte do Tantra que contempla as práticas sexuais e que contempla a sensualidade e o uso do corpo como veículo para a iluminação. De novo, porque dentro desses caminhos, qualquer meio hábil para que a gente possa se libertar da ignorância é utilizado. Inclusive o sexo. Mas aí que tá. Dentro de todas essas doutrinas, a parte que é reservada para isso é muito pequena dentro dos outros tantos tipos de práticas que existem. Né? Mas aí, de novo, né? Por que você, por exemplo, vai ver entre os tibetanos? Porque o Tantra tibetano, ele é o Tantra Shaiva, o Tantra dos Shivaitas, né? Dos devotos de Shiva, traduzido para o budismo do Tibete. Por que eles vão usar todas aquelas bandeirinhas e cores e pinturas e tambores e sinos e conchas? Porque qualquer coisa que eu usar para traduzir esse universo simbólico da mente, esse universo do sagrado, e transformá-lo em caminho, eu vou me apropriar disso. Eu vou me apropriar da arte, eu vou me apropriar dos sons, dos cantos, dos mantras, dos ritos. Então, o Tantra por que ele é conhecido como magia negra entre os hindus mais apavorados? Porque existe um papel central do ritual dentro das práticas tântricas e da obtenção de poderes através desses rituais. O que é curioso, porque mesmo o hindu comum, o hindu que vai no templo fazer seu puja, suas oferendas e tal, aquelas práticas são mais tântricas do que védicas. Então, o Tantra foi um movimento cultural, religioso e filosófico que aconteceu na Índia por um período de tempo e que se espalhou pela Ásia de uma forma muito profunda. Então, se espalhou na forma como os templos eram construídos, toda a arquitetura, a lógica da arquitetura acompanhando a astrologia, aconteceu na forma de construir textos, na forma de expressar as artes, na forma de se relacionar com o sagrado, de ver Deus com várias faces. É nessa época da Idade Média na Europa, em que vai florescer esse movimento. E que, apesar da Índia gostar de dizer que tudo tem 5.000 anos, né? Porque parece que confere valor, né? Quanto mais antigo, melhor. O Tantra, como a gente conhece, não é multimilenar desse jeito. Embora, por exemplo, o meu guru vai dizer, não, ele é eterno, é uma verdade eterna que de tempos em tempos ela reaparece para o ser humano, porque é uma verdade essencial e que a deusa, ou essa força divina, traz de volta para nós na medida em que a gente esquece. Mas, apesar disso, ele é um movimento tardio, o que não é um problema. Na verdade, ele é a soma de todas essas outras grandes escolas que, ao longo de muitos séculos na Índia, sempre se preocuparam com essa questão essencial. Quem, afinal de contas, sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Como que eu vivo a minha vida? Existe Deus, não existe Deus? E isso no Tantra, essa relação com o divino, ela vai ser muito variada. Daí também entra o elemento sexual, em alguns casos. Porque você pode ter Deus dentro dos manuais de devoção, a sua relação com o divino pode ser como Deus como seu mestre ou mestra, pode ser como seu amigo ou amiga, pode ser como seu filho ou filha, você vê Deus como criança, você vê Krishna criança, você vê Bala Tripura Sundari, que é a mãe divina, como uma menininha, você pode ver Deus como amante também, né? Ou como o seu amante ou sua amante, e ter essa relação de adoração passional por Deus, assim. Então, é essa inclusão da inteireza da experiência humana dentro do nosso processo de existir tentando se iluminar. Tantra, então, é esse esforço para sacralizar a totalidade da existência. Isso, para mim, é a suprema não-dualidade, né? Por isso que a gente vai chamar isso de Parama-Advaita, né? Então, Parama é supremo, Advaita é não-dual, é não-separatividade, não-dualidade. E o Tantra dizer todas as coisas incluem o divino
Isso é não dualidade, né? Eu, você, tudo que aparece, Sim. tudo que morre, tudo que vive, tudo isso é Deus aparecendo para Deus. Não há separação. E assim, eu não sei se você já passou por alguma sessão de terapia, de massagem tântrica, num contexto terapêutico, né? Não da massagem sexual, que chamam de massagem tântrica, que, de novo, não tem nada de errado. Talvez uma questão de nomenclatura só. Mas a gente trabalha muito esse conceito de olhar para o outro, para aquele corpo no ato sexual, como o corpo do Deus, da deusa, como essa expressão material dessa força divina. E aí você já eleva a consciência dessa pessoa no sexo para um outro lugar. Só que essa visão não fica só no sexo, ela passa a enxergar, se ela incorpora essa filosofia, esse modo de enxergar o mundo, para o seu dia a dia, aos poucos, dentro do processo terapêutico também. E fazer do orgasmo, a gente fala muito, né? Que o orgasmo é esse momento de total entrega, onde o ego não está interferindo num orgasmo mesmo, não numa descarga energética. E aí seria o momento que a gente, de fato, consegue sentir esse êxtase, ter uma experiência mística, chamem como quiser, dessa comunhão com o próprio Deus. O que você falou de ver o amante, ver o Deus até no amante, né? Você sabe que esses dias me perguntaram se existia diferença entre samadhi, né, o estado de profunda meditação, e auto-hipnose. Sim, existe diferença, mas dá para chegar no samadhi por auto-hipnose? Dá para chegar no samadhi através do êxtase sexual? Dá. Não é o mesmo samadhi de um yogi que vai passar lá horas em contemplação sobre a sua própria natureza, mas a gente experimenta, e isso está num livro que eu amo de paixão, chamado Tripura Rahasya. A gente experimenta estados de samadhi cada vez que a gente chega em contato com essa felicidade pura, essa felicidade imaculada, que não precisa ser só no momento sexual, mas pode ser quando eu como uma comida que me faz parar o tempo, quando eu abraço alguém, algum amigo que eu não via há tanto tempo e faz parar o tempo, quando essa noção de percepção do eu como centro do universo desaparece diante de algo que é bonito. Né? Daí a ideia de samapati, que é o samadhi tântrico, de a partir da contemplação desse nome de Deus, por exemplo, que é o mantra que você recebe do teu mestre, você criar essa relação, esse vínculo com essa realidade divina e a linguagem, e domesticando a mente, e a mente a mente ir se acalmando através da própria mente até que haja um momento de quebra desse blá, 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 e você veja o estado puro e simples, prístino, porque não, luminoso, que é a nossa real natureza. Essas práticas servem como tecnologias da consciência para fazer com que a gente se reencontre com o nosso eu real. Quais práticas tântricas, então, você aplica hoje em dia? Olha, a gente pode chamar genericamente isso tudo de meditação, né? Então, assim, as coisas que eu faço são meditações, mas são rituais, são práticas de mantras, de visualizações, de yantras, o que a gente chama de shuddhi, que são as práticas de limpeza interna, e aí sim, você vai trabalhar para valer com os chakras e com essas energias sutis, a ponto de perceber elas no corpo e de orientá-las através dos mantras. O que acontece? Por que eu sou bem avesso a forma como as pessoas divulgam conhecimento espiritual? Por que eu tenho entendido o lance do segredo, né? Por que a gente chama de rahasya? Porque essas verdades que agora a gente coloca na internet e você descobre qualquer mantra, de qualquer deus. Teoricamente, Sim. você precisaria ter iniciação para fazer um mantra. Então, receber essa energia de um mestre e o conhecimento desse mantra, e não só simplesmente ficar ouvindo como se fosse uma música. Porque também, senão é mais cacofonia mental, né? Agora, quando você recebe o conhecimento do mantra, quando você recebe um mantra, quando você recebe esse segredo de um mestre, não é só a palavra sagrada, sei lá, um mantra de Ganesha, que todo mundo conhece. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Com aquilo, com a iniciação, vai vir o conhecimento sobre o que é o Ganesha dentro de você, quais são as qualidades que ele vai despertar em você, o que é que você tem que buscar lembrar e que qualidades do coração você vai despertar a partir dessa prática. Eu tenho entendido esse lance dos segredos espirituais serem tidos como segredo, porque a gente tende a simplificar e vulgarizar as coisas. Eu tenho certeza que as pessoas fazem isso com o seu trabalho também. Não, todo dia. Que tem coisa que a gente não tem como explicar, tem que mostrar. Ou seja, vem cá com paciência e com tempo e eu te mostro. Não adianta eu tentar te dar uma frase sobre o que eu faço, porque isso não resume a minha vida, o meu trabalho e os meus sonhos e quem eu sou, né? Então, eu vejo que por exemplo, uma coisa que é bastante vulgarizado dentro do caminho espiritual é quando a gente fala tudo é um.
Ué, mas espera aí, como assim tudo é um? Porque, né, a gente vê muita gente falando, ai, tudo é um, na tentativa de se distanciar dos problemas do mundo, de fingir que não existem coisas feias no mundo a serem trabalhadas, que não existem pessoas precisando da nossa compaixão e do nosso cuidado e do nosso olhar amoroso e atento, ou que a gente não precise se dedicar a atividades que não são necessariamente agradáveis. O que você quer dizer com tudo é um? Porque quando um mestre fala tudo é um, existe um contexto, como que uma mandala que vai se desdobrando em multivariados significados para você entender a totalidade daquilo. Fica raso, né? Foi você que eu vi falando das camisetas, algumas imagens em camisetas espirituais, que não sei se era Acho você. que não. Mas cabe nesse mesmo exemplo. A intenção é boa, a É. intenção, né, é legal, mas fica muito raso, perde a profundidade da coisa e o sentido, e aí acaba que não funciona, não tem um resultado esperado. Ou seja, não é só você colocar o mantra de Ganesha para atrair dinheiro para sua vida e prosperidade. Se fosse assim, E que, fácil. que é de uma pobreza, né? Eu falo isso em relação a qualquer religião. Você tornar a sua relação com o sagrado uma relação peticionária, em que eu só peço favores para que Deus me atenda, é uma relação muito pobre. Você está pedindo para que aquilo que é eterno, para que aquilo que está para além do corpo, das limitações, do medo, da ignorância, de tudo aquilo que nos torna tão frágeis, você está pedindo para que essa força cuide das suas fragilidades, cuide das coisas pequenas. Ao invés de te mostrar o que é que está para além desse jogo, o que está para além do espetáculo, o que está para além dos meus medos. Né? Eu acho que esse é o grande trabalho. Então é isso que você me perguntou o que eu faço nas minhas práticas. Então, hoje as práticas são muito longas e tal. Eu faço as práticas da Kriya Yoga, que são meditações que usam de pranayama e de concentração e mantra para fazer essa limpeza e a gente penetrar nessa realidade una, né, do olho espiritual que a gente fala. E eu faço as práticas do que a gente chama de Purascharana, né? Que é a acumulação de mantras e uma série de outros rituais para ter essas experiências com o divino. E é muito legal porque, como um cara cético, ou como um cara que tá deixando de ser cético, eu achava muito louco esse negócio de ficar repetindo mantra para produzir efeito na mente. Eu achava que falava, bom, psicologicamente falando, né? O cara que está entrando no doutorado em neurociências, eu pensava, bom... O que deve ser feito é porque você domestica a mente para não deixar ela escapulir, né? Então, cada vez que a mente começa lá, tenho que lavar a louça, volta, Om Ganganapataye Namaha. Meu Deus, esqueci de pagar o boleto da escola do meu filho, Om Ganganapataye Namaha. Meu Deus, esse cara me deu uma fechada no trânsito, Om Ganganapataye Namaha. Eu achava que era isso. O que é legal, que parece magia, mas na verdade é um outro tipo de tecnologia sutil, é que você, aí sim, de fato, você está criando vai soar tão coach isso aqui, mas você está reprogramando a mente. No sentido de você estar criando um novo caminho neuronal e você está refinando o seu discurso. Porque você vai fazer aquilo não de forma assim, o Om Ganganapataye Namaha, você vai lembrar dessas qualidades. E esse é o ato do yoga que é tão bonito, né? Essa lembrança, lembra de quem é você. Então, cada vez que a mente escapule e você fala, sei lá, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, quais são as qualidades de Shiva que você está tentando trazer para dentro? Né? Shiva significa o beneficente, o pacífico, aquele que doa a vida, né? Que derrama o dom no mundo. Que nem aquele mantra, o Mahamrityunjaya, sabe? Aquele Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Bandhana Mrityor Mukshiyamamritat. Olha que linda. Olha que linda. Swaha significa assim é, né? Assim de fato é. Isso é védico, é muito antigo. Então, antes de terminar as oferendas, você falava Swaha. Então, assim é. Isso é a verdade, né? Swaha. Esse é o que é de fato. Então, esse mantra, assim, nós saudamos aquele portador do terceiro olho, aquele dos três olhos. É tanto Deus como os três olhos possuídos em nós, né? Então, que são o olho direito e o olho esquerdo e a sabedoria. Né? Então, eu saúdo essa sabedoria profunda. E que é perfumado. Eu saúdo esse grande Deus, portador dos três olhos, que é perfumado e de cujo perfume emana toda a criação. Olha que legal. Deus se derrama sobre o mundo. Ele não cria como um instrumento. Ele não cria o mundo como se fosse uma coisa separada dele, como se fosse uma ferramenta. Ele se derrama no mundo. É muito legal essa ideia de emanação. E que é perfumado, cujo perfume emana toda a criação, e rogamos que assim como o fruto é colhido no seu devido tempo, né? Então, esse Urvarukameva Bandhana,
Esse fruto pode ser traduzido como cabaça ou pepino, que são esses frutos que nascem nessas trepadeiras e que é muito engraçado, né? Porque a cabaça, por exemplo, se você deixa ela na trepadeira, ela morre rápido. Ela serve para nutrir a planta, depois ela é absorvida pela própria planta. Agora, se você tira a cabaça, ela dura muito, muito, muito tempo, vira instrumento musical. Essa é a ideia, né? Então, me tira de Sansara. Então, assim como o fruto é colhido no seu devido tempo, livra-me, pois, da morte e me concede a imortalidade. Então, você fazer esse mantra é lembrar, olha, eu não sou esse corpo, eu não sou essa condição limitada. Para de sofrer por conta de coisas pequenas. Dá atenção para elas, trabalha sobre elas, mas não sucumbe em cima delas. Não se apega, né? Esse mantra a gente faz... eu estou fazendo a formação do Ananda Prem e a gente faz esse mantra no ritual de Agnihotra, né? Pela manhã ou final do dia, enfim. Mas voltando, você falou que tá deixando de ser cético ainda depois de mais de 15 anos. É doido, né? Porque se eu contar todas as experiências espirituais que eu realmente acumulei, as pessoas vivem me perguntando como é que você se diz cético? Mas eu digo que ser cético, ser teimoso em dizer assim, será? É uma linha mestra para te manter na sanidade. Porque senão, como diz um dos meus mestres, fora da consciência iluminada, qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Então eu posso chamar qualquer sonho de uma revelação divina, eu posso chamar... E não que não seja, mas se você começa a vulgarizar o sagrado e achar que ele aparece de qualquer jeito, em qualquer lugar, então mais nada é sagrado. Que é a história das camisetas dos deuses, né? Aí nós temos uma questão, se tudo é sagrado... Como é que eu me relaciono é o que muda, sabe? Porque assim, tá bem, Deus tá nesse copo, e tá nessa jarra, e tá nessa tela, mas a forma de eu me relacionar, o grau de atenção que eu dou para esse copo, para essa tela e para essa jarra, não tem nada de divino. Eu uso como instrumento. Eu posso até me lembrar e fazer isso e tal. Mas tem momentos em que eu tenho que saber separar e agir de forma prática nas coisas. E isso escapa a muita gente que quer ser espiritualizada e que acha que ser espiritualizado é se anestesiar para o mundo. Quando, na verdade, e principalmente no Tantra, ser espiritualizado, ser um buscador é participar de forma tentativa e séria do mundo. E é muito legal porque as tradições mais secretas são as relacionadas à deusa, né? Porque você tem tantras de vários tipos. Então você tem os tantras Vaishnavas, são os tantras que tem Vishnu como a deidade principal. Tantras Shaiva, você tem Shiva como a deidade principal. Tantras Shakta, que são os tantras que tem a deusa, a grande deusa com vários nomes, né? Pode ser Tripura Sundari, pode ser Kubdika, pode ser Bhadrakali, pode ser Gurya Kali. São esses nomes que a gente conhece, dessas deusas que a gente sabe quem é, né? Kali, Durga, mas com outras caras, né? Com aspectos secretos. Ou você pode ter tantra jainista, você pode ter tantra budista, beleza. Dizem que os tantras mais secretos são os tantras da deusa, né? Os tantras shaktas. E que é dito assim, que o praticante tântrico ele tem que agir para todo mundo como um Vaishnava, ou seja, ele tem que agir todo certinho e participar do mundo de uma forma coerente, lúcida e discreta. Sozinho, para as pessoas de fora, ele pode ser visto como um Shaiva, um praticante yogi, e secretamente um Shakta. Quer dizer, as práticas mais profundas você não mostra para ninguém. Por quê? Para que você não vulgarize a sua relação com esse sagrado. É claro que a gente está buscando a não dualidade, mas a nossa mente dualiza e divide, separa e julga o tempo todo. Se ela faz isso, então eu vou reservar um lugar para ela, o lugar do silêncio, o lugar do segredo, para que eu cultive ali as coisas mais sagradas até que elas transbordem e se tornem minha real natureza. Essa é a ideia. Por isso que essas práticas são tão fechadas e tal. Senão a gente cai nesse lugar de gratidão a tudo e fica de novo... E você vira o gratiluz, né? Você vira o namastê gratiluz, tudo é gratidão e você não dá respostas ativas para nada. E assim, na real, a prática verdadeira, essa que mira na iluminação, ela não é nada simples. Ela é uma operação cognitiva em qualquer tradição. Vedanta, Tantra, Yoga, Budismo... Não. Ela é uma prática mística que pretende que você morra antes de morrer. Ela quer desfazer você antes de você chegar lá. E isso não é simples, isso é apavorante. Opa, é. A coisa mais difícil que tem é se abrir mão desse controle. É abrir mão de si, é morrer antes de morrer. E não é só uma metáfora. O eu do antes morre, e você sente as dores dessa morte, né? De ser partido ao meio. Você já morreu? A vez mais recente foi sábado.
Sim. O que aconteceu sábado? Se puder compartilhar. Posso, eu fiz uma prática de 9 horas de meditação, fechado numa sala. Mas meditação tradicional? As práticas sentidinho? secretas que eu fiz e eu tô contando assim, eu tô contando em público pela primeira vez. Não vou, assim, Oh, gratidão. eu fui desfeito, assim, foi apavorante, assim. E foi muito doido, porque até então eu achava meio distante da minha realidade aquela coisa, sabe do êxtase de Santa Teresa, que ela sentia dores e ela tá deitada em êxtase espiritual. Foi isso aí que aconteceu, assim, foi isso que rolou. Essa verdade espontânea, os mantras se revelando. É um papo que parece assim, não tem nada a ver com o Guilherme pragmático, filósofo, cético, mas eu fiz. O legal do yoga, e aí sim, todas essas tradições, incluindo o Tantra, o que a gente faz é yoga. Essas práticas secretas a gente chama de yoga, esses métodos são yoga. Né? Se tem confusão sobre o que é Tantra, sobre o que é yoga, então nem se fala. Yoga é sistema para a libertação da consciência. Meditação, mantra, estudo, asana, tudo isso é yoga. A gente pega também só a parte dos asanas e das posturas, né? E aí, nesse sábado, nossa, fazendo esses yogas, eu tive esse processo de ser virado do avesso e de sentir o êxtase ao mesmo tempo que eu era confrontado com o fato de... Tinha horas em que eu ficava assim, cara, por que você não solta? Só solta, pelo amor de Deus, só solta. Então, assim, a pessoa tem que ser muito séria, né? O Krishnamurti fala isso. Se você quer realmente chegar nesse lugar do não sofrimento, porque a gente gosta dessa nossa novelinha que a gente inventa, você tem que ser profundamente sério, porque você vai ter que gastar uma energia absurda para se desfazer de você. Mas você conhece as meditações ativas do Osho? Qual que é a sua opinião? Serve para alguma coisa? Eu acho, veja, de novo, como os meus colegas praticantes de Tantra vão discordar de mim porque eles querem ser puristas, dizendo que assim, só aquilo que vem das iniciações é o que é autêntico. Eu concordo que a iniciação e o caminho tradicional é o que funciona para te iluminar. Mas uma coisa que o Guilherme de alguns anos atrás ia discordar, se eu visse eu falando agora, se lá atrás os yogis, com sua consciência iluminada, se apropriaram de qualquer coisa como meio hábil para o caminho. Você pega, por exemplo, um texto tântrico clássico chamado Vijnana Bhairava, e ele vai transformar qualquer coisa em modo de contemplar. Olha para o ponto entre as sobrancelhas, isso é contemplação. Olha para o horizonte, isso é contemplação. Presta atenção na respiração, isso pode te levar à iluminação. Presta atenção em como você anda, isso te leva à iluminação. Presta atenção no olhar da outra pessoa, isso é iluminação. Olha fundo na pena de um pavão, isso pode te levar à iluminação. Quer dizer, qualquer coisa pode te levar lá. É só você ter método, ter jeito de fazer. Então, tem seu valor. O que eu gosto dessas tradições e o que elas estão fazendo com o Guilherme Cético você tem método, jeito de fazer, contraindicação e tal, e se você faz, funciona. Essa é a parada. O Osho, ele mistura e ressignifica um monte de coisa. Tem uma outra prática que não é uma prática tântrica, nem yógica que a gente faz, que é o giro sufi. Mas eu fui aprender com os Mevlev, né? Com o pessoal do Rumi, como é que faz, tem toda uma simbologia bastante técnica. E o Osho faz o giro, né? O giro do Osho rodopiante, ele chama. Se isso faz bem para as pessoas, se está levando elas a um lugar de não sofrimento, poxa, muito legal. É só a gente ter a clareza de separar aquilo que é da tradição e que foi inventado como tecnologia para a gente se iluminar das terapias que são feitas para que a gente se sinta bem, para que a gente saia do sofrimento. Perfeitamente. Eu estava pensando que estava viajando, eu falei, essa do giro... Para mim, pelo menos, não faz bem, não, porque 5 minutos eu tô no chão. Mas as meditações do Osho, enfim, todo o trabalho que a gente tem feito, né? Ajuda, tira pelo menos do automático. Porque o que o Osho falava muito era que ele pegou tudo isso e fez esse baião de dois aí desses conhecimentos, muito para atualizar também para o homem moderno, pós-moderno, homem contemporâneo aqui do Ocidente. E para o Brasil já é muita coisa para a gente, uma meditação ativa do Osho. As pessoas não estão acostumadas com essa movimentação. Eu acho que qualquer meditação é muita coisa para o Brasil. Sim. Porque aqui a gente não vê a atenção, que é essa faculdade fundamental da meditação, e essa faculdade fundamental da consciência, e essa faculdade fundamental do bem-estar, como algo bom. A gente pensa que a atenção é esforço. E se é esforço, é ruim. Porque a gente criou dentro de uma cultura escravocrata que elogiava o patrão que não trabalhava, né? Você tem toda essa história no ethos do brasileiro, que né? Você tem aquele episódio
simbólico quando o Barão de Mauá dá uma pá na mão de Dom Pedro II, falando para ele que o trabalho dignifica o homem. Ele e a nobreza ficaram ofendidíssimos. Como assim? A gente não trabalha, a gente é nobre. Então a gente tem essa ideia louca de que estar atento presente é esforço e que esforço é trabalho e trabalho é ruim. Quando, na verdade, o que todos esses mestres da Índia, da China, do Tibete, de todos esses lugares contemplativos e antes ainda, os próprios gregos, antes, na mesma época e até um pouco, né, depois, vão dizer que a atenção é sinônimo de felicidade. Esse colocar a presença no agora, esse volta para cá e presta atenção no que está acontecendo. Se Tantra é instrumento para expansão, ora, você aprender a expandir a sua atenção para que a sua presença no agora seja mais luminosa e prazerosa, é a essência do caminho espiritual. Falamos muito sobre esse estado de presença também no nosso trabalho com a terapia tântrica. Agora me fala uma coisa, como é que tá? Você esteve na Índia recentemente, você falou, né, na Índia mesmo, via-se muito o Tantra como magia negra, ainda acontece isso? Como é visto o Tantra por lá hoje? É que assim, o Tantra clássico quase desapareceu da Índia. Ele foi sendo revivido de duas formas. Pelos acadêmicos ocidentais que iam atrás dos gurus que ficavam cada vez mais fechados, mantendo seus ensinamentos cada vez mais secretos. Então, gente como a Bettina Balmer, o Mark Dikowski, a Lillian Silburn, que foram atrás de um mestre lá na Caxemira chamado Swami Lakshman Jui e difundiram o ensinamento dele para o mundo. Gente assim resgatou esse conteúdo e divulgou para o mundo. Então, na Índia, você tem dois contextos. Você tem o dos praticantes monásticos ou secretos que ficam ali fechados dentro dos seus contextos, ou num templo, ou na sua casa, fazendo suas práticas de forma fechada. E você tem esses gurus super populares, como, por exemplo, o Sadhguru e o Ravi Shankar, que estão repatriando as práticas espirituais da Índia, porque elas foram muito valorizadas fora e durante algumas décadas o indiano se preocupou em se ocidentalizar, em fazer faculdade, em ganhar dinheiro, e do convívio popular isso foi desaparecendo. Os velhos continuavam praticando muito, mas os jovens na Índia é difícil você ver alguém que pratique assim, a ponto de toda vez que eu entro em estado meditativo num templo lá, o povo me joga flor, bota a criança no meu colo para me adorar como um mestre, porque não é mais uma coisa comum para o dia a dia deles. O que é estranhíssimo, porque esse tipo de tecnologia foi desenvolvida lá. Então, esses tantras, por exemplo, o tantra mais profundo foi preservado muito mais no Nepal do que na Índia. Meu guru tântrico, Acharya Staneshwar Timalsina, e toda a linhagem dele, veio do Nepal. Os vários gurus dele estão em Varanasi. A gente teve lá, a Patrícia visitou comigo um mestre de 106 anos. É uma das pessoas que eu posso afirmar na minha vida, assim, esse cara é iluminado, não tenho dúvida. E ele está escondido, ele está numa cidade que é classicamente espiritual, todo mundo sabe que Varanasi é uma cidade de poder espiritual absurdo e tal, mas ele está escondidinho. Até porque se os indianos soubessem, tem um iluminado aqui, ao invés de ir até ele para perguntar o que o senhor tem para me ensinar, eles iam ficar querendo fazer adoração e prostrando no pé dele, pedindo coisas e tal. O próprio Sadhguru conta isso, né? Que quando ele se iluminou, ele volta do transe e tem uma multidão. Ele fala, Índia sendo o que tinha um cara me perguntando se a filha dele ia casar, outro como que ele geria a empresa dele, outro me trazendo a mãe doente para eu abençoar. E eu não estava entendendo nada porque eu tinha acabado de voltar do Samadhi. Meio que houve uma ocidentalização, pode-se dizer? Sim, e tá havendo um resgate, assim, dessas tradições meditativas por parte tanto de mestres que resolveram abrir os seus conhecimentos, como é o caso desse meu mestre tântrico, como também desses gurus super pops que de alguma maneira estão repatriando o conteúdo espiritual da Índia. E, de novo, as pessoas dos clubinhos fechados vão dizer, mas isso daí não é o Tantra de verdade, mesmo sendo prática espiritual e meditativa. Tá bem, não é a prática clássica, mas está fazendo uma multidão de gente, primeiro, sair de estados de sofrimento, depressão, ansiedade, etc. e tal, e segundo, trazendo de volta uma cultura e um conteúdo que sempre foram da Índia, né? Então, assim, fazendo com que o indiano, de novo, se interesse pela própria tradição espiritual, o que é maravilhoso. Me perguntou como é que isso está lá, te dar um exemplo bem legal de como é que os praticantes sérios de Tantra fazem tudo de forma secreta.
a gente estava com uma guia no sul, ali pelos templos do sul, e ela viu que eu fazia os mantras e que eu sabia fazer, que eu sabia recitar e tudo mais. E ela me chamou de canto e falou assim, sabe que eu também pratico Tantra. Aí eu, eita! Mas ela falou desse jeito. Aí eu falei, mesmo, Shanti, qual é a sua linhagem? Várias linhagens. Assim, tipo, quem é seu guru? Alguns gurus. Ela não me contava nada, nada. Mas aí ela começou... Aí passou vários dias, ela viu que eu realmente era um praticante, ela levou a gente dentro dos santuários, ela bancou isso, assim, tipo, a guia mulher entrando com ocidentais em lugares que ocidentais não entram. E aí ela começou a me contar os mantras que ela tinha feito, quantas milhões... Porque essa é outra coisa, né? O que é acumulação de mantras? Você fazer, sei lá, pelo menos, 500 mil, 1 milhão de repetições de um mantra, para aquilo penetrar na sua consciência a fundo. E aí ela foi me contando as coisas que ela fazia e tal, mas pro público ninguém sabe, ela é uma praticante hindu como qualquer outro. Entendi. Então, assim, essa questão do mantra também, é importante falar, tem um jeito correto de falar, não é só falar por falar. Não, né? você não tem fica... uma entonação. Até porque o que a gente chama de mantra, que é ficar cantando Om Namah Shivaya, isso não é mantra. Isso é kirtan. É canção devocional. Quando a gente tá todo mundo lá, batendo palma e tal, o nome disso é Sankirtan, ou Sankirtana, ou Kirtan. Que é canção devocional mesmo. Tipo, quando você tá no culto e canta lá, erguei a mão e dá glória a Deus. Tem seu valor, é super legal. Você vai para esse lugar de elevação espiritual. Mas mantra, a gente diz o seguinte, que o mantra tem 4 lugares para praticar. 4 jeitos de você praticar. Que agora eu não vou lembrar direito. Manasika Japa... Sukshma Japa, enfim, você pode fazer o mantra falado. Então você tá lá, sei lá, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Você pode fazer o mantra murmurado, quase sussurrado, que é muito sutil. Então quanto mais sutil, mais poderoso. E você faz o mantra pensado, acompanhando ele junto com a respiração, com o pranayama, que essa é a forma clássica. E existe uma 4ª forma e secreta, que é quando você se funde ao mantra. E o mantra se torna um com a sua consciência, ele fica lá repetindo, mesmo que você não esteja fazendo força. Ele se torna uma realidade existencial. Tem uma coisa que é dito na filosofia tântrica, que é muito legal, que os mantras são o corpo sonoro dos deuses. Então, os mantras são deuses na forma sonora. Ora, ficar falando esses mantras é fazer esse ser sonoro, essa vibração, essa energia, esse poder aparecer na sua consciência. Você vai cavando esse caminho neuronal ali, ó. Então, estou fazendo mantra para Durga, né? Om Namaskandikaye, Om Namaskandikaye, e eu vou trazendo a imagem dessa grande deusa vencendo o demônio, Mahishasura e tudo mais. E isso vai me imbuindo dessa coragem, dessa força e tudo mais. É muito legal. E o efeito é muito doido, né? Você começa a fazer essas práticas, dependendo da hora, dá um estado de fúria mesmo. Você produz alterações psicológicas que não estavam ali. Você fala, uau, isso aqui tem uma alquimia diferente. E você, cético, como foi estudar neurociência agora para dizer, olha, a ciência comprova tudo isso aqui que eu tô falando? Eu fui para isso, para ver qual era a base, para ver o que a ciência tem a dizer sobre as meditações. E o que eu posso dizer hoje para você embora seja muito promissor o que a ciência está descobrindo sobre a consciência, sobre o cérebro e sobre o efeito positivo da meditação na vida das pessoas, não existe ainda alcance para você traduzir uma coisa de uma linguagem para outra. Então, existem coisas que são da dimensão do sagrado e que não são para serem discutidas ainda pela ciência. E não é... Porque, assim, a ciência virou a nova chancela, a nova religião do nosso tempo, né? Então, parece assim, a ciência comprova. Pera, primeiro, o que você chama de a ciência comprova? Quais são os estudos, onde está o paper? Porque isso tem lugar de super importância. Quando a gente está falando, por exemplo, sei lá, de remédio, de vacina, isso tudo você precisa. Teve até um cara esses dias veio falar para mim que gostava do meu canal, mas que achava absurdo que eu defendesse o uso de vacina. Eu falei, bem, eu sou mestrando, já entrando no doutorado na área da saúde. Eu li uma penca de papers provando que essas vacinas funcionam. Minha sócia é farmacêutica. Assim, eu tô cercado de gente que me prova que isso funciona. Se você me der instrumento para dizer, isso aqui não funciona mesmo, aí a gente pode conversar. Então, esse é o lugar da ciência, de falar das coisas práticas. Então, por exemplo, o meu trabalho de mestrado é ver o efeito de um treinamento socioemocional com meditação em professores da rede pública em termos de diminuir o estresse desses professores. Uau. Ou, no caso do doutorado, agora que eu já estou entrando, é esse mesmo método para as crianças, nas escolas públicas. Então, aí você vê, poxa vida, isso melhora a qualidade de vida das pessoas. Ótimo.
Mas você não vai conseguir fazer, ainda em laboratório, algum experimento que fala assim, sim, ele conseguiu ver Deus. Mas do que você está falando? O que é essa experiência, né? É uma experiência muito subjetiva, né? Mas que você tem a comprovação que já experimentou muita coisa ao longo dessa caminhada, né? Já sentiu empiricamente, tem a experiência. Sim, e é muito legal, né? Porque, de novo, por que isso não é só essa loucura New Age de dizer, mas é do coração, não tem como explicar com a razão. Eu disse que a ciência, como a gente conhece, não explica. Eu não disse, por exemplo, que não exista uma lógica dentro dessas tradições que expliquem com muita precisão tudo isso. Porque essa é outra coisa diferente do Tantra clássico, para o que as pessoas vendem como Tantra. E, por favor, não estou falando que é o que você faz. Sim. Eu estou dizendo que é o que as pessoas fazem essa coisa New Age de dizer assim, você é muito razão, tem que ser mais coração. Uma coisa não anda separada da outra. Primeiro porque qualquer místico vai dizer que amor não é sentimento. Amor é um conhecimento. É um conhecimento mais profundo do outro que você tem quando você se permite ser vulnerável ao outro. Então, o outro, que é esse mistério, eu me vulnerabilizo, né? Eu me rendo a esse outro se rende a mim, e a gente passa a se conhecer numa dimensão mais profunda. Isso é amor. Né? Resumindo, uma coisa que daria pra gente discutir durante muito tempo. Mas dentro do contexto tântrico, ou do contexto yogi, ou do contexto vedantino, tudo vai ser discutido à luz de uma lógica. Tem um jeito de fazer. Então, como é que você comprova, por exemplo, uma experiência dentro dessas práticas? Você precisa de 3 filtros, que a gente chama de Shastra, Sangha e Shastra, Anubhava e Sampradaya. Então, Shastra são os textos. Ali você tem como fazer, você tem a lógica daquilo, você tem a estrutura, você tem os métodos, tá tudo ali. Tudo que você está descobrindo na sua prática, olha, teve um monte de gente que já fez antes de você. Sampradaya é a comunidade. São todas as pessoas fazendo as coisas que você está fazendo e você comparando os seus resultados. Isso é ciência empírica, né? Tem um mestre que vai dizer para vocês como fazer, mas todo mundo que está fazendo também está experimentando coisas parecidas. E aí, por fim, você tem a experiência direta, que é a Anubhava, que é a sua própria experiência. Então, você tem que confrontar essa experiência direta junto com o texto, junto com o ensinamento do mestre e o convívio com as outras pessoas praticando igual. E para a gente finalizar, infelizmente, porque tá uma aula muito gostosa, mas eu vou passar o seu canal aqui, a gente vai falar no final, Obrigado. Porque você já tem muito conteúdo gratuito, eu já aprendi muito com você e até fiquei assim, meu Deus, será que ele vai aceitar o convite? Porque tem essa briga, né, que eu super entendo, tanto um lado quanto o outro, né, o Tantra, terapeutas e quem estuda mesmo, até porque no Brasil, e aí antes de eu fazer a última pergunta, vou fazer a penúltima. No Brasil, o Tantra clássico mesmo, eu vejo você falando, vejo poucas pessoas falando. Não tem um grande número, assim, de pessoas divulgando os estudos, sabe? Não mesmo. Ele está começando agora, ele está florescendo agora por algumas frentes. Tem um professor meu que agora está morando em Portugal, mas ele sempre falou do Shivaísmo da Caxemira, né, que é essa forma super refinada do tantrismo, que é o João Carlos Gonçalves, do Ashram Urbano. Ele é professor da USP, foi com ele que eu aprendi muitas coisas, foi com ele que eu fiz a minha formação em filosofias da Índia aqui no Brasil, uma das, né, e ele era um dos caras, ele era uma dessas vozes solitárias falando disso, tanto que eu e os meus irmãos de Sangha, que fomos atrás desse guru do Nepal, nós todos estudamos com o João antes, ele era um dos únicos falando disso, ele foi aluno desses grandes professores dessa linhagem do Swami Lakshmanjoo. Além dele, tem o pessoal do Christopher Wallace, né, lá do Harish, que é do livro... Aliás, que se você precisa de uma fonte para entender o que é o Tantra clássico, um bom ponto de partida é o Tantra Iluminado. É um livro brilhante, muito bem escrito. Mesmo que assim, haja pontos de discordância entre uma escola e outra, ou do jeito que o Harish explica, eu acho que a didática dele, o jeito que ele colocou as coisas ali, são muito boas. Assim. Inclusive, você tem uma entrevista com ele, né? Que você fez Tem no meu canal, é verdade. Eu fiz, ele esteve aqui no Brasil recentemente, eu fiz essa entrevista. E ele escreve muito bem, ele fala muito bem, então, você viu, né? Pela entrevista, ele é muito didático. Essa coisa os americanos têm, né? De saber explicar de um jeito muito simples. Então tem esse pessoal do Harish e agora tem o pessoal da Sarvamnaya Sampradaya, que é o pessoal da minha tradição, que está falando do Tantra clássico, Nepali. Além de nós, tem o pessoal da Ananda Marga, que tem um outro tipo de Tantra que não é Prabhakar, o Sarkar...
começou a divulgar, e o pessoal da Ananda Marga está no Brasil já há bastante tempo. Mas uma coisa eu estava falando até com a Patrícia antes da gente chegar, o Tantra se popularizou muito mais no Ocidente, o Tantra real, meditativo, entre os budistas tibetanos do que entre os hindus. Porque os tibetanos tiveram a preocupação de criar uma didática. Então, todos aqueles mosteiros, aquelas escolas que durante séculos ficavam fechadas, preocupadas em conservar o ensinamento, criaram jeitos de transmitir aquilo que são muito eficientes. Como cada escola tântrica guardava os ensinamentos para si, o Tantra indiano foi se fragmentando. Então, o Tantra hindu foi se fragmentando. E coube a muita gente de valor inestimável, assim, acadêmicos e praticantes, de ficar caçando texto, de ficar caçando mestre, de caçar essas iniciações para tentar dar uma coerência para isso que foi se perdendo. Porque muito do Tantra diminuiu e quase desapareceu da Índia graças às invasões muçulmanas, né, que vilipendiaram templos, mataram mestres, e depois às colonizações europeias. Né? Mas que bom que está voltando, assim, que esse conhecimento está chegando pra gente aqui no Brasil, o conhecimento do Tantra clássico mesmo. A gente conhecia um yoga mais popularizado, mais estereotipado também. Eu acho que você também poderia falar isso de repente mais pra frente, no outro episódio, só sobre essas questões. O tempo é pouco, né? Porque é um tema tão complexo, mas te agradeço pela aula. E para encerrar, tem alguma orientação básica, assim, para as pessoas que querem começar com a meditação simples mesmo, mais tradicional, ali, para trazer essa atenção? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Assim, nosso trabalho, nosso canal e até o instituto que eu dirijo, que é o Instituto Revolução de Si, a gente tem esse trabalho não iniciático, né? Então eu levo para as empresas, para as escolas, para os centros de cultura, formas de meditar nas quais você não dependa nem de acreditar em nada, é só fazer. Então, até o nosso curso online de meditação é para isso, é para que qualquer pessoa que nunca meditou possa começar. O meu segundo livro é sobre isso, né? Chama-se A Revolução de Si, Desperte Já. É um livro sobre história, filosofia e prática da meditação. Como é que você faz da meditação um modo de vida. Mas se tudo isso que eu recomendei não for atraente para a pessoa, então eu diria assim, começa observando a sua atenção. Começa observando onde é que está a tua presença, onde é que você repousa a sua consciência. Então, uma forma muito simples de fazer isso é acalma, fica quietinho, em silêncio, preserva o silêncio e a atenção no momento. Só isso já vai trazer para você um frescor mental, um alívio dessa barulheira, dessa cacofonia que a gente cria, que vai dar espaço para você começar a procurar com maior profundidade. Mais do que isso, tem nossos trabalhos lá. Tem o seu canal, passa a sua rede social, seu canal no YouTube. Bom, no Instagram é guilherme.oficial e lá eu faço as caixinhas de perguntas, toda hora eu faço respostas das coisas. É Guilherme ou é Guilherme Romano? É Guilherme Romano.oficial. E no YouTube é Guilherme Romano, o canal. Tem vídeo toda semana, de terça e quinta, e tem também o clube para membros, que tem coisas exclusivas e tal, leitura dos poemas dos mestres e tudo mais. E você não falou, mas você está trazendo um mestre tântrico para o Brasil, não tá? O pessoal da Vimarsha Foundation, né, que é a organização que o Acharya fundou. Ele vem agora em julho de 2023 e ele vai fazer primeiro um retiro com os alunos dele e depois ele vai fazer um workshop lá no espaço do professor Marcos Rojo, o IEP. E aí ele vai conduzir esse workshop, eu e o Danilo, que somos discípulos dele. O Danilo vai dar aula de filosofia e eu vou conduzir as meditações. Mas não vai ser aberto assim? Vai ser aberto ao público, sim, tá. sim. Para se inscrever tem que... O quê? Vai lá no Instagram também, né, do Guilherme. Pode chamar, alguém vai responder. E tem o contato lá também no link da bio. Querido, mais uma vez, muita gratidão. Eu que agradeço. Por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, por fazer esses esclarecimentos e por sempre falar não de um lugar de julgamento ou de superioridade, né, mas de agregar mesmo e de expandir aquilo que a gente sabe sobre o Tantra, que ainda é muito pouquinho, mas que já faz uma baita diferença na vida da gente. Então, só gratidão pelo teu servir nesse mundo. Espero que a gente se encontre aí pelos caminhos da vida. Eu também. Agradeço muito o convite e até a próxima. Até a próxima. E você também. Até a próxima terça-feira, às 20 horas, no YouTube e no Spotify. Teremos mais um episódio com mais algum convidado especial. Então, aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do Prazer Tantra. Para você, uma ótima semana e até lá. Tchau, tchau.